Ela veio com flores e saiu levada pelos homens da lei. Era uma manhã de sábado, daquelas que o sol ainda não havia queimado o orvalho das folhas, e o ar trazia um cheiro suave de terra molhada, como se a noite tivesse chorado em silêncio. Eu estava na varanda de casa, arrumando as cadeiras para o culto doméstico que faríamos mais tarde, quando ouvi passos leves vindo pelo caminho de pedra que levava ao portão. Não era um som apressado, mas sim de alguém que caminhava com cuidado, como se cada passo fosse medido para não perturbar o silêncio da manhã. Levantei os olhos e vi, entre as grades do portão, uma figura que não reconheci de imediato. Era uma mulher, mas não uma mulher qualquer. Seu vestido era simples, de um tecido desgastado pelo tempo, mas limpo, e em suas mãos ela carregava um pequeno buquê de flores silvestres, margaridas, malmequeres e algumas flores amarelas que só crescem à beira dos riachos. Seu cabelo, longo e escuro, estava preso de qualquer jeito, e seus olhos eram o que mais chamavam atenção. Grandes, castanhos, profundos como poços antigos, mas cheios de uma tristeza que parecia pesar mais do que todo o seu corpo frágil. Ela parou diante do portão e olhou para mim sem dizer nada. Eu me aproximei devagar, com aquele cuidado que se tem quando não se sabe o que esperar. Quando cheguei perto o suficiente, ela estendeu as flores na minha direção e falou com uma voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Isto é para a irmã. Ela me ajudou uma vez, e eu não esqueci. Não entendi logo de quem ela falava, mas sua expressão era tão sincera que aceitei o buquê sem questionar. Foi então que reparei em suas mãos. Os dedos estavam inchados, as unhas roídas até a carne, e nas juntas havia marcas vermelhas, como se ela tivesse se coçado até sangrar. Sua pele era pálida, quase transparente, e seus lábios tremiam levemente, como se estivesse lutando contra algo que só ela podia ver. "A senhora está bem?" perguntei, preocupado. Ela balançou a cabeça devagar, como se a pergunta fosse difícil de responder. Então, com um suspiro que parecia sair das profundezas da sua alma, ela falou: "Não, irmão, não estou. Mas vim agradecer porque Deus usou as mãos da irmã para me dar um pouco de paz." Foi aí que me lembrei. Alguns meses antes, minha esposa, a irmã Maria, havia voltado de uma visita à casa de uma família que morava nas proximidades do rio. Ela contou que havia encontrado uma mulher muito doente, sozinha, com febre alta e tremores. Minha esposa orou por ela, deu-lhe um pouco de comida e um cobertor, e prometeu voltar no dia seguinte com remédios. Mas quando retornou, a casa estava vazia, e ninguém soube dizer para onde a mulher tinha ido. Agora ela estava ali diante de mim, com aquelas flores murchas na mão e um olhar que parecia pedir socorro sem palavras. "Entre, por favor", convidei, abrindo o portão. "Minha esposa está dentro. Ela vai querer ver a senhora." A mulher hesitou como se não soubesse se deveria aceitar. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela murmurou: "Não quero trazer problema para vocês. Já trouxe demais para mim mesma." Mas eu insisti, e ela acabou entrando, seguindo-me até a sala, onde minha esposa estava preparando o café da manhã. Quando Maria a viu, largou a colher que estava usando e correu para abraçá-la, como se fosse uma filha perdida que finalmente havia voltado. "Minha irmã!" exclamou Maria com a voz embargada. "Onde esteve todo esse tempo? Nós procuramos por você." A mulher, cujo nome descobrimos ser Ana, sentou-se à mesa com as mãos trêmulas e começou a contar sua história. E foi então que ouvimos um relato que nos deixou com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas. Ana era filha de uma família simples que morava às margens do rio, onde o mato é alto e os bichos da noite cantam como se estivessem chorando. Seu pai era pescador e sua mãe costurava para os vizinhos. Eles não tinham muito, mas tinham paz. Até que há cerca de 2 anos, seu pai adoeceu. Uma febre estranha o deixou de cama por semanas e nenhuma erva, nenhum chá, nenhum remédio caseiro parecia fazer efeito. A família gastou tudo que tinha com médicos e benzedeiras, mas nada adiantou. Até que numa noite, enquanto Ana velava ao lado do pai, ele começou a delirar, falando coisas que não faziam sentido, como se estivesse vendo sombras onde não havia nada. Depois veio a dor nas juntas, tão forte que ele não conseguia mais se mover. Em menos de um mês, ele faleceu, e a família ficou desamparada. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco tempo depois, a mãe de Ana também começou a apresentar os mesmos sintomas: febre alta, dores pelo corpo, alucinações. Ela piorou tão rápido que não deu tempo de buscar ajuda. Ana, sozinha, tentou cuidar dela, mas não sabia o que fazer. Uma noite, enquanto orava ao lado da cama da mãe, sentiu uma dor aguda nas costas, como se alguém tivesse cravado uma faca entre suas omoplatas. No dia seguinte, acordou com manchas vermelhas nos braços e uma fraqueza que a impedia de se levantar.
Foi então que soube. A mesma doença que tinha levado seu pai e sua mãe agora a estava consumindo. Ela tentou buscar ajuda, mas as pessoas do vilarejo começaram a evitá-la. Alguns diziam que era uma praga, outros que era castigo por algum pecado escondido. Ana se viu sozinha doente sem ter para onde ir. Foi quando, numa tarde, enquanto caminhava sem rumo pela beira do rio, desmaiou de fraqueza e dor. Foi minha esposa quem a encontrou deitada na grama, tremendo de febre. Maria a levou para casa, deu-lhe comida, orou por ela e prometeu voltar com remédios. Mas quando voltou, Ana já havia ido embora, levada por um primo que a levou para a casa de uma tia distante. Eu melhorei um pouco, contou Ana com a voz trêmula. A febre passou, as dores diminuíram, mas, ela fez uma pausa, olhando para as mãos. Mas tem algo dentro de mim que não sai. Uma coisa ruim. Às vezes, sinto como se tivesse fogo nas veias. Outras vezes, é como se alguém estivesse arranhando por dentro. E as vozes, ela baixou ainda mais a voz, as vozes não param. Maria segurou sua mão e perguntou: que vozes, minha irmã? Ana olhou para os lados, como se temesse que alguém a ouvisse. Vozes que falam coisas horríveis. Que dizem que eu nunca vou sarar. Que dizem que eu mereço isso. Que dizem que Deus me abandonou. Um calafrio percorreu minha espinha. Sabia que aquelas não eram vozes de pessoas, mas sim do inimigo, que aproveita a fraqueza da carne para atacar a alma. Minha esposa, com a sabedoria que só vem de quem vive na presença de Deus, olhou nos olhos de Ana e disse com firmeza: isso não é de Deus, minha irmã. Deus não abandona seus filhos. Ele está aqui, agora, neste momento. E ele vai te libertar. Ana começou a chorar, não daquele choro silencioso, mas daquele que vem do fundo da alma, que sacode o corpo e faz a dor sair pelos olhos. Maria a abraçou e começou a orar em voz alta, com aquela fé simples e pura que só os que confiam plenamente no Senhor têm. Eu me ajoelhei ao lado delas e também levantei minha voz a Deus, pedindo misericórdia, pedindo cura, pedindo que o Senhor expulsasse aquelas trevas que estavam torturando nossa irmã. Enquanto orávamos, algo estranho aconteceu. Ana começou a tremer violentamente, como se estivesse sendo sacudida por uma força invisível. Seu corpo se contorcia e de sua boca saíam palavras que não eram dela, palavras duras, de ódio, de blasfêmia. Maria não se abalou. Ela apenas apertou mais forte a mão de Ana e continuou orando, com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. De repente Ana gritou, um grito agudo, como se algo estivesse sendo arrancado dela. Então ela caiu para frente desfalecida e ficou imóvel. Por um momento ficamos em silêncio, sem saber o que fazer. Mas então, Ana começou a respirar fundamente, como se estivesse acordando de um sono muito longo. Ela abriu os olhos devagar e olhou para nós, confusa. O que aconteceu? Perguntou com a voz fraca, mas já sem aquele tom de desespero. Deus te libertou, minha irmã, respondeu Maria com lágrimas nos olhos. Ele ouviu nossas orações. Ana tocou o próprio rosto, como se quisesse ter certeza de que ainda estava ali. Então ela sorriu. Não era um sorriso grande, mas era um sorriso verdadeiro, daquele que nasce quando a alma encontra paz. Eu não sinto mais aquelas coisas, disse ela, ainda incrédula. A dor foi embora. As vozes sumiram. Glória a Deus. Exaltamos seu nome ali mesmo, agradecendo pela misericórdia que ele tinha tido com nossa irmã. Ana ficou conosco aquele dia todo. Comemos juntos, oramos juntos, e ela contou mais sobre sua vida, sobre como havia se sentido abandonada, sobre como havia pensado em desistir de tudo. Mas agora, ela dizia, sentia uma esperança que não sentia há muito tempo. Eu quero servir a Deus, disse ela com os olhos brilhando. Quero que Ele use minha vida, mesmo que seja só para contar a outros que Ele não desampara. Maria sorriu e disse: Ele já está usando você, minha irmã. Sua história é um testemunho de que mesmo nas trevas, a luz de Deus alcança. Passaram-se algumas semanas. Ana ficou conosco, recuperando as forças, aprendendo mais da palavra, participando dos cultos. Ela parecia outra pessoa, seu rosto havia ganhado cor, seus olhos haviam perdido aquele brilho de medo, e ela sorria com mais frequência. Começou a ajudar Maria nas tarefas da casa, a visitar os doentes da região, a orar com aqueles que estavam passando por lutas. Era como se Deus tivesse não apenas curado seu corpo, mas também lhe dado um novo propósito. Mas então, numa tarde, enquanto estávamos sentados na varanda depois do almoço, ouvimos o som de um carro se aproximando. Não era comum vermos carros por aquelas bandas, então ficamos curiosos. Quando o veículo parou em frente à casa, 2 homens vestidos com ternos escuros desceram e vieram em nossa direção. Um deles bateu no portão e perguntou: Boa tarde. Estamos procurando por Ana Silva. Ela está aqui? Ana, que estava ao meu lado, empalideceu. Seu corpo todo se enrijeceu,
como se ela tivesse visto um fantasma. Quem são vocês? Perguntei, desconfiado. Somos da delegacia, respondeu o homem mostrando uma identificação. Precisamos falar com ela. Maria olhou para Ana, que estava tremendo. O que foi que aconteceu, minha irmã? Perguntou, preocupada. Ana não respondeu. Ela apenas se levantou com as mãos trêmulas e disse em voz baixa: Eu vou com eles. Mas por quê? Insisti. O que você fez? Ela olhou para mim com olhos cheios de lágrimas e balançou a cabeça. Não foi eu. Foi meu primo. Ele fez coisas ruins. E agora estão me culpando. Os homens não esperaram mais. Eles entraram no quintal e, sem muita cerimônia, colocaram algemas em Ana. Ela não resistiu. Só olhou para nós com uma expressão de desespero e murmurou: Orem por mim. E assim, tão rápido quanto havia chegado, Ana foi levada embora. Ficamos paralisados, sem entender o que havia acontecido. Maria chorava, e eu sentia uma raiva profunda daqueles homens que não deram nenhuma chance para Ana se explicar. Isso não é justo, gritei, quando o carro já estava se afastando. Ela não fez nada, mas Maria me segurou pelo braço e disse com a voz embargada: Não é contra eles que devemos lutar, irmão. É contra as forças das trevas que ainda querem destruir nossa irmã. Ela tinha razão. Aquilo não era obra de homens, mas do inimigo que não se conforma quando uma alma é libertada. Ele havia usado a justiça dos homens para tentar calar o testemunho de Ana. Naquela noite não conseguimos dormir. Oração após oração subia aos céus, pedindo que Deus interviesse, que protegesse Ana, que fizesse justiça. Sabíamos que sozinhos não podíamos fazer nada. Mas com Deus, tudo é possível. Passaram-se dias difíceis. Fomos à delegacia, tentamos falar com advogados, mas tudo parecia uma parede sem portas. Até que numa manhã, enquanto estávamos no culto, um irmão chegou correndo com uma notícia. Ana foi solta. As acusações contra ela foram retiradas. Seu primo confessou tudo. Não conseguimos conter a alegria. Deus havia ouvido nossas orações. Mais tarde soubemos que o primo de Ana, movido pela culpa, havia ido até a delegacia e contado toda a verdade. Ele é que havia cometido os crimes pelos quais Ana estava sendo acusada. Ele havia forjado documentos, mentido, tudo para se livrar da culpa. Mas Deus, em sua justiça, não deixou que uma inocente pagasse pelo pecado de outro. Ana voltou para casa no final daquele dia. Quando a vimos chegando pelo caminho, com passos leves como da primeira vez, mas agora com um sorriso no rosto, não conseguimos segurar as lágrimas. Ela nos abraçou forte e disse: Deus é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle. E assim, Ana ficou conosco. Ela não apenas se recuperou completamente da doença, como também se tornou uma serva fiel do Senhor. Hoje ela visita presídios, fala com mulheres que estão passando por lutas semelhantes às dela, e testemunha do poder de Deus que a libertou das trevas. Quando olho para trás e vejo tudo o que aconteceu, só posso dizer uma coisa: Deus é bom. Mesmo quando o inimigo pensa que venceu, quando as circunstâncias parecem impossíveis, quando a justiça dos homens falha, Deus está ali, trabalhando em silêncio, preparando a vitória para seus filhos. Ana veio até nós com flores murchas, carregando uma dor que parecia não ter fim. Mas Deus a levou embora não nas mãos dos homens da lei, mas nas mãos da sua graça para ser uma luz onde antes havia trevas. Que o nome do Senhor seja louvado, agora e para sempre. Amém.